Opa, professor Fabrício, o seu facilitador, corrigindo mais uma prova da IAN. Lembrando que eu já tenho uma no canal aí, tá? Dá uma olhada lá, que é uma outra prova que eu até chamei questões difíceis, tá? Porque eu fui olhar ali a quantidade de aprovados e foi um número baixo, tá? De acertos em português foi baixo. Uma prova assim que tem algumas questões difíceis. Questões assim que você fala, sabe? Você tem que... Você força a amizade um pouco ali para concordar com aquele gabarito, tá? Essa prova aqui já é bem mais tranquila. Então eu recomendo que vocês vão a outra prova que eu tenho aí no canal e dão uma olhada nela, tá bom? Então vamos começar aqui então, ó. Para quem nunca assistiu uma correção minha, eu não começo por interpretação de texto. Por quê? Porque via de regra eu não estou concentrado, então eu começo pelas questões de gramática, depois eu volto e resolvo as questões de interpretação. A 1 é de interpretação, por isso eu vou pular a 1 e a 3, mas na hora que eu acabar, chegar na 10ª ali, eu vou voltar nelas, fique aí. Então vamos lá, questão número 2. A expressão sublinhada no trecho, conhecidos não apenas dos gregos, mas também de povos, indica... Isso aqui é uma questão de conjunção, galera. E o que acontece? Conjunções existem várias. É importante até que você decore algumas, tá? Porque através de uma troca você fala, eu consigo trocar aqui e identificar. Se você não sabe, eu falo, não, vou trocar por essa aqui. Se fizer sentido é porque geralmente é aquele grupo que ela pertence. Mas você tem que ter um cuidado, porque provas, geralmente eles querem fazer você errar, né? Essa é a ideia, Então, você decorou lá que as adversativas é... mas, porém, entretanto, todavia, se você decorou isso e você não conversar com a questão, você vai errar. Porque ele cobrou aqui uma exceção. Porque, ó, presta atenção aqui, ó. Conhecido não apenas dos gregos, mas também de povos. Ó, então, o que ele quis dizer aqui? Que ele é conhecido pelos gregos e também por outros povos. Tá? Isso aqui tem uma ideia do quê? De inclusão, de adição, tá? Então é uma ideia de adição aqui, ó. Não é de adversidade, não é um adversativo. Então o gabarito é B. Então se você for seco ali, decorar mas, porém, entretanto, todavia, o mas adversativo vier aqui, ó, vai errar e vai errar feio, tá? Então cuidado, que nem o E. O E, via de regra, a conjunção E, via de regra, ela é uma aditiva. Mas em alguns casos ela pode ser adversativa, ela pode ser substituída pelo mas. Então você tem que ter cuidado ao fazer esse tipo de questão, tá bom? Ó. Então ela não é adversidade, ela não é tempo, ela não é conformidade, ela é adição, tá? Que além de ser conhecido pelos gregos, ela também de outros povos. Essa é a ideia, tá? Questão número 3 também é de interpretação. Vou fazer a 1 e a 3 depois, não sai daí não. Sabemos que vários planetas são visíveis a olho nu. Marte, Júpiter, Vênus, Saturno e Mercúrio. Os dois pontos foram utilizados para... Então, ó, os dois pontos ele pode servir para várias coisas. E como eu sou o facilitador, eu vou deixar aqui no primeiro comentário um material que te leva a estudar essa dois pontos, reticências. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sou o seu facilitador. É um canal novo, tem 2, 3 meses. Eu não tenho aula, eu queria ter uma aula gravada aqui, falar, vai lá e assista no meu canal, mas eu não tenho ainda. Mas como eu quero que você passe, eu vou deixar aqui. Agora, se você estiver vendo esse vídeo em 2025, provavelmente eu já tenho essa aula, tá? Então vamos à resposta. Esses dois pontos aqui, ó, ele poderia ser usado para uma enumeração, para uma exemplificação, para um esclarecimento. No caso aqui, ó, ele foi introduzir um esclarecimento. Ele fala lá que sabemos que vários planetas são visíveis a olho nu, como Marte, Júpiter, e aí ele vai esclarecendo quais são esses planetas que são visíveis. Então aqui ele introduziu um esclarecimento, tá? A D aqui já é mais ligado a um travessão, tá? O prolongamento de ideia, mais a reticências. Mas eu vou deixar aqui no primeiro comentário dicas importantes. E vai ter um material ali que quando você for estudar para a prova, você pega aquele material ali que vai te ajudar. Porque provavelmente vai cair uma outra, né? Não essa aqui. E aí aquele material vai te ajudar, tá bom? Então, ó, gabarito C. Questão número 5. A palavra sublinhada no trecho, características que os diferenciavam. Outra vez, ó, a banca, ó. Geralmente o os, ele é o que? Geralmente. Parece que eu tô falando geralmente. Ele é um artigo definido. Aí você vem aqui, você vai errar também, tá? Ó. Não é um artigo definido. Os professores. Beleza, ó. Os profs aqui, ó.
Esse os aqui é um artigo que está definindo os professores. O é masculino no plural, beleza, mas no caso aqui não é, ó. Vou voltar até no texto aqui, ó. Nem precisava, mas eu vou voltar no texto aqui, né, ó. Que os diferenciava, né? Então ele vai falando lá que, ó, vamos pegar, eram identificados pelos povos da antiguidade, graças a duas características que os diferenciavam. Diferenciavam esses povos aqui, ó, tá? Essas características diferenciavam eles. Então esse os aqui, olha, é um pronome, tá? Que os diferenciavam. Por que esse os está antes do verbo? Porque esse que aqui, ó, ele está atraindo esse os para antes do verbo, né? Proclítico, né? É uma colocação pronominal proclítica, não está depois. Porque poderia também ser as duas características, se não tivesse esse que atraindo, que diferenciavam-nos. Mas como tem o que, então ele está antes. Mas esse os aqui, ó, ele não é um artigo definido, que diferenciavam eles, mais ou menos seria isso, tá? Então, para eu colocar aqui o os, aqui é um pronome que está substituindo-se eles. Então, o gabarito aqui, ó, é pronome, tá? Não é um adjetivo, não está qualificando nada, não é um artigo indefinido, uns, umas, alguns, não é isso. Isso aqui é um pronome oblíquo, tá bom? Então fica ligado, cuidado com o óbvio. Questão número 6. Todas as palavras seguintes são acentuadas graficamente pela mesma regra empregada na sublinhada, em duas características que os diferenciavam. A palavra grifada é essa, tá? Por que característica é acentuada? Porque toda, repete comigo aí, toda proparoxítona recebe acento. O que é uma proparoxítona? É quando você tem, ó, a penúltima sílaba, tá? Então, ó, casa aqui, ó, é uma sílaba, ti é a penúltima, e esse ris aqui, ó, é a antepenúltima, ó, última, penúltima, antepenúltima. Toda vez que a antepenúltima for forte, ela será acentuada, tá? Então ele quer aqui exceto, ó, Júpiter, liga no exceto aqui, ó, Júpiter é acentuada, por quê? Porque também, ó, aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima, porque é uma proparoxítona, então ela não é exceção, tá? Vênus é o quê? Ela é uma proparoxítona? Não, ó, última, penúltima, essa aqui é uma paroxítona, ó. Essa aqui é proparoxítona. Períodos, ó, você tem que saber separar a sílaba, ó, períodos. Você tá vendo aqui que ela é uma proparoxítona, tá na antepenúltima? Astrônomo, ó, de novo aqui, ó, na antepenúltima. Então todas elas são proparoxítona, ó. Essas aqui são proparoxítona, ó, proparoxítona e a primeira proparoxítona. A única que é acentuada por um motivo diferente é Vênus, tá? Porque ela é uma paroxítona terminada em S. Então, ó, gabarito B de bola, tá bom? 7. A palavra destacada no trecho, primeira diferença notável, pode ser substituída sem mudança de sentido pelas palavras seguintes, exceto é a que não pode ser. Então, é a primeira experiência notável, evidente, beleza, ó. No caso, não é certo, né? Não pode ser porque o evidente ela substituiria sem mudar o sentido, tá? E ela quer aqui mudaria o sentido, porque ele falou, ó, pode ser substituída sem mudança de sentido pelas palavras seguintes, exceto é a que não pode usá-la porque vai mudar o sentido. Então, é evidente, não pode ser. Perceptível, ó, a primeira diferença, perceptível, também não pode ser. Essas duas aqui se elimina fácil. Louvável e apreciável são duas palavras assim, ó, até parecidas, né? Ó. Primeira diferença, apreciável, mas no sentido de apreciar, de notar ela, tá? Então essa aqui, ó, ela também não pode ser porque ela daria o mesmo sentido. Louvável já é digno de louvor, né? Já é quase que uma palavra de igreja, percebe? Louvável. Ela não é muito diferente de apreciável, mas se você tiver que fazer uma opção aqui, ó, vá nela, ó. Louvável. Louvável não é um sinônimo exatamente igual ao notável. Dessas aqui, ela é a que menos se encaixa. É complicado, provavelmente. Me diga aí no comentário se você titubeou, se você está fazendo antes de mim aqui, se você titubeou, tá? É uma palavra que dá para titubear. É que louvável é uma coisa já um pouco mais forte, né? É um pouco diferente de notável, mas também não é uma coisa assim muito diferente, entendeu? Então você tem que às vezes ir a menos pior. Pensa assim,
concurso, a ideia é te eliminar, então às vezes eles vão dificultar. Na outra prova da IAN é muito mais difícil, viu? Depois vai lá e faça. Depois você me fala aqui se não era muito mais difícil. Vamos continuando. Então, gabarito A. Vamos para 8 aqui, ó. Eu já coloquei até o trecho aqui embaixo, tá? Para não ter que voltar lá no texto, ó. Esse aqui é um trecho do texto. Ó, a palavra que, no trecho, luz que, por ser própria, pisca levemente. Exerce função sintática de... Então, vamos pegar aqui, ó. Então, você vai aqui, ó. Já os planetas que apenas refletem... Não, é o primeiro aqui, não. A segunda diferença é que as estrelas têm uma luz que... Esse que aqui, ó. Esse que tá falando. Que tem uma luz que, por ser própria, pisca levemente. Então, se você... Ó, isso aqui, vamos fazer a análise aqui dela. Ó. A segunda diferença é que as estrelas têm uma luz que... Uma luz a qual... Então, isso aqui é um pronome relativo, certo? Como é que eu sei? Porque eu troquei por o a qual. Uma luz a qual... Né? Você percebe, se fosse trocado por um isso, seria uma conjunção integrante. Esse que aqui ó, é um pronome relativo. Beleza? Então isso aqui é uma oração adjetiva. Tá? Isso aqui é uma oração adjetiva. Então esse que aqui, ele está retomando luz. Então você vai perguntar aqui, ó, pisca levemente. Ó, o que é que pisca levemente? A luz. Uma luz, tá? O núcleo é a luz. A luz. E o que está retomando luz? Se ele está retomando o sujeito, ele tem papel de sujeito. Então o gabarito, ó, é A. Será que eu fui claro? Né? Fui claro? Responde aí no comentário. Ó. Porque muita gente vai ficar numa que ele pode ser objeto direto da primeira oração. Ó, tá? Ele vai falar aqui, ó. Ele tem uma luz. Quem é que tem... O que é que... e as estrelas têm o quê? Uma luz. Ele vai imaginar que isso aqui é um objeto direto. Mas quando você tem uma oração subordinada adjetiva, ele sempre tem um papel sintático, né, na oração subordinada, na oração adjetiva. Então o certo é você perguntar tipo esse verbo aqui, ó. O que é que pisca levemente? Esse por ser próprio, ó, tá intercalado por vírgulas. Isso aqui, ele é um termo acessório. Você pode, para te facilitar, ó, você risca, ele está aqui só para te atrapalhar, ó. Você não precisa dele para fazer essa análise, ó. O que é que pisca levemente? Uma luz, tá? E esse aqui retoma a luz, ele retoma o sujeito, por isso ele é um sujeito. Se eu não fui claro, vocês respondem aí que eu escrevo a explicação dela no primeiro comentário, tá? Questão número 9. Assinale a opção onde a palavra está grafada incorretamente. Entendeu? Que essa banca fica muito no exceto, no incorreto, sempre no errado. Então, ó, vamos lá. Adivinhar está escrito corretamente, pichar corretamente, zoar corretamente e ascensão incorretamente. Ó. Se a palavra contar como consoante precedida de vogal, consoante precedida de vogal. Ó, essa aqui é a consoante. Uma vogal antes. Aí aqui, ó, é sempre o S, ó. Isso aqui é uma regrinha. Mas geralmente, pessoal, essas palavras aqui você conhece, é uma palavra comum. Você já sabe, eu já li. Ascensão é com S. Mas a regra é essa aqui, ó. Se a palavra contar como consoante precedida de vogal, nesse caso emprega-se apenas o S, ó. Por exemplo, ó, descanso, tá vendo? Ó, mesma, ó, é o A. Cadê? Onde tá aqui? Peraí, vamos ver. Aqui. Uma consoante precedida de vogal, ó. Consoante, o R, tá vendo? Antes do A, consoante precedida de vogal, ó. Consoante, o R, ó, precedida de vogal. Quando você tem uma consoante precedida de vogal, você põe o S. Essa é a regra. Mas são palavras simples, que você não precisa nem ter esse conhecimento para responder. Mas vou deixar aqui no Dicas Importantes também algumas regras de S e cedilha ali para vocês seguirem, tá bom? Questão número 10. A concordância está correta em... Então vamos lá, ó. O jeito mais fácil de você acertar uma concordância, muitas vezes é você colocar na ordem direta aqui, ó. Sujeito, verbos e complementos. Essa é a ordem canônica, tá? Geralmente se começa com o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Então vamos uma a uma aqui, ó. Fazem 5 anos que o trabalho... Tempo decorrido é outra regra, né? É faz, fica no singular. Então fazem, tá errado. Ah, fazem 5 anos. Não, não existe, é sempre faz. Ah, fazem 20 anos que estou casado. Não, não fazem 20 anos, faz 20 anos. Então quando for tempo decorrido, o verbo fazer fica no singular, já se liga nisso aí. Amenas. Menos vocês, vamos falar a verdade? Todo mundo sabe que você está errado, né?
Menos. O pessoal já até sabe que tá errado. Então tá errado. Poderá acontecer mais incentivos como esse. Aí você fala, nossa, mas e agora? Isso aqui parece até que tá certo, né? Então o que você vai fazer? Vamos colocar na ordem direta. Ordem direta é o sujeito, o verbo e o complemento. O que pode acontecer? Mais incentivos, então é assim, ó. Sujeito, ó, mais incentivos como esses. Ó, mais. Deixa eu pegar de jeito aqui para escrever, que eu sou ruim de escrever aqui. Ó. Vamos aqui embaixo, ó. Mais incentivos como esses. Aí eu vou te perguntar, poderá ou poderão acontecer? Poderão. Aí eu vou fazer agora, peraí. Acontecer. Como eu sou ruim de escrever, né? Ó, então vá. O que poderão acontecer? Mais incentivos. Mais incentivos poderão acontecer. Como esses poderão acontecer. Então o verbo ele concorda com o seu sujeito, ó. Ele concorda com o sujeito. O sujeito está no plural. Por isso o verbo tem que estar no plural. Tá? Se fosse mais incentivo, poderá acontecer. Mas não, são mais... O que poderão acontecer? Mais incentivos. Ou seja, isso aqui está no plural. Se isso aqui está no plural, o verbo vai para o plural. Por isso ele está errado, tá? Ó. Você olhando assim, ó, até você fala... é a mesma coisa que você vai... Bateu 9 horas o relógio da igreja. Vamos colocar na ordem de novo. Ó. O relógio da igreja bateu ou bateram? Bateu 9 horas. Isso aqui é um H, hein? Acredito, isso aqui é um H. Então, ó, o que é que bateu 9 horas? O relógio está no singular, o verbo está no singular. Então, quando você coloca na ordem direta, você acaba acertando a questão. Se você fica assim olhando, ó, bateu 9 horas o relógio da igreja, dá a impressão que é bateram, né? 9 horas bateram. Não, você tenta sempre colocar na ordem direta. Colocou na ordem direta, facilitou sua vida, tá? Então, ó, gabarito D de dado, tá? Então, agora eu vou voltar lá. Vou ler o texto e depois vou responder a questão número 1 e a número 3 que eu não respondi. Vamos lá? Sabemos que vários planetas são visíveis a olho nu. Marte, Júpiter, Vênus, Saturno e Mercúrio. Esses astros já eram conhecidos não apenas dos gregos, mas também de povos ainda mais antigos, como os babilônios. Apesar de sua semelhança com as estrelas, os planetas eram identificados pelos povos da antiguidade, graças a duas características que os diferenciavam. A primeira diferença notável é que as estrelas em curtos períodos não variam de posição, umas em relação às outras. Já os planetas, com o passar das horas, mudam de posição no céu. À noite, esse movimento é percebido com facilidade. A segunda diferença é que as estrelas têm uma luz que, por ser própria, pisca levemente. Já os planetas, que apenas refletem a luz do Sol, têm um brilho fixo. Os planetas mais distantes da Terra só puderam ser descobertos bem mais tarde, com a ajuda de aparelhos ópticos, como o telescópio. O primeiro deles a ser identificado foi Urano, descoberto em 1781 pelo astrônomo inglês William Herschel, segundo a professora de astronomia Daniela Lázaro, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Texto da revista Super Interessante, certo? Então agora eu vou responder a primeira e a terceira. Então aqui, ó, em relação ao texto proposto, não se pode afirmar o quê? Já está logo no gabarito A aqui, ó. Os maiores planetas são vistos sem a ajuda de telescópios. Isso aqui, ó, ele não faz essa afirmação. Ele fala aqui, ó, que sabemos que vários planetas são visíveis a olhos nus. Mas ele fala o quê, ó? Que os maiores planetas, ele não faz essa afirmação, ele fala que vários. Ele não fala os maiores são vistos sem telescópio, tá? Então ele dá uma extrapolada aqui, ó. Os planetas mais distantes só puderam ser descobertos mais tarde com a ajuda de aparelhos ópticos. Mas não, essa afirmação, que no caso é o telescópio, né?
essa afirmação que ele dá aqui, ó, que os maiores são vistas sem ajuda, ele extrapola, ele não fala isso, ele não te garante isso, ele fala que vários são vistos, mas não os maiores. Então, uma questão que ele dá uma extrapolada. A terceira aqui, ó, então, ó, gabarito A. A terceira aqui, ó, segundo o texto, as estrelas, ó, nunca mudam de posição, têm o mesmo brilho dos planetas, são corpos iluminados, são fontes primárias de luz. Vamos ver aqui no texto. Olha aqui, ó. A segunda diferença é que as estrelas têm uma luz que por ser própria, ó, ela pisca levemente. Já os planetas apenas refletem a luz do Sol. Então, na hora que você vem aqui na questão, ó, elas são fontes primárias de luz. Por quê? Porque ela tem aqui, ó, ela tem uma luz própria. Então, ela é uma fonte primária de luz. Então, se você estiver lá esperando que venha uma afirmação exata, como está aqui, ó, elas são fontes primárias de luz. Não, você precisa inferir, né? Que se ela tem luz própria, ela é uma fonte primária de luz. Se você não conseguir fazer isso aqui, você vai ficar meio perdido nessa questão e você vai ter que ir uma por uma para eliminá-las e falar, vai ter que ser essa, tá? É um lance assim de você ter condições de inferir. Tem muitos textos que vem o óbvio, né? Tá escrito ali, não tem como não ser. Esse aqui ele já você precisa saber interpretar um pouquinho, tá bom? Mas não é uma questão difícil. Então, pessoal, deixa um like, compartilha, inscreva-se no canal. Se vocês gostarem, tiver muita visualização, muita curtida, eu gravo mais, tá? Eu acredito que deve ter uma prova estourando aí da IAN. E olha a outra prova. A outra prova eu achei que veio um nível muito acima dessa, tá? Então, é isso. Por hoje é só. Abraço.